Boa noite, pessoal. Vladimir aqui do Sagrada Família. Hoje, 23 de julho, quarta-feira, a gente está iniciando mais um podcast e a gente hoje tem a honra e a alegria, né, de receber um casal que a gente, né, teve a experiência, né, e a oportunidade e a honra de fazer agora dia 7 de junho. Hoje, um mês e poucos dias. Daqui a pouco faz 50 dias, né? Daqui a pouco faz 50 dias. E quero agradecer demais. Saí lá de Casa Amarela, né? Oi. Alto Santa Isabel. Alto Santa Isabel, para vir para cá. Então eu queria que eles, se pudessem começar pelo esposo agora, se apresentar, falar a profissão, quanto tempo de, né, conhecer a nossa amiga aí. Fica à vontade aí. Edmilson e Tainá. Boa noite. Meu nome é Edmilson, eu sou professor de História, tenho 27 anos e casei com essa linda mulher aqui, né? A gente se conhece desde a 6ª série, para ser sincero. Desde a 5ª série. E só que o relacionamento veio um pouco depois, né? Meu nome é Tainá, né? Tenho 27 anos, também sou professora, né, mais de língua portuguesa e sou casada, né, com Edmilson, agora. E como ele falou, a gente tá junto desde... Não, tá junto não. A gente se conheceu na escola, né, na 5ª série e tudo mais. Mas a gente só veio namorar no ensino médio, né, no primeiro ano do ensino médio. E é muito engraçado como as coisas acontecem com o tempo, que a gente para pra ver o tempo e perceber essas coisas. Começaram a namorar quando? A gente começou a namorar oficialmente, foi dia 30 de outubro de 2013. A gente estava no primeiro ano do ensino médio. E o pedido de namoro foi icônico, porque foi no cinema. E era um projeto da escola, que a escola tinha nós éramos estudantes de escola pública. E aí a escola tinha um projeto que era chamado Cine Cabeça, que levava os estudantes para o cinema, para o São Luís, né, para assistirem algumas sessões de cinema. Aí numa dessas sessões, né, ele foi... Porque lá tinha negócio de shows de talentos e tudo mais. Inclusive, quem foi que estava arrastando ele pra frente? E adivinha quem foi? Eu gostando da história. Adivinha quem foi? Igor. Tava arrastando ele lá pra frente, ele e mais outros meninos lá pra frente. E isso, né, a gente falava no telefone, ele já tinha pedido pra namorar comigo, eu disse, não, agora não, calma. Né, eu sei que nesse meio da declaração, eu sou muito tímida, muito tímida. Hoje em dia eu perdi um pouquinho da vergonha, mas antes eu era muito tímida. Então, quando levaram ele lá pra frente, eu saí correndo pra me esconder no banheiro. Você já imaginava? Não. Quando chegou lá na porta do banheiro, a mulher barrou, disse, ó, pode não. Aí mandou eu voltar. No que eu voltei, uma amiga minha segurou pelo braço e não soltou. Aí eu, tu vai quebrar meu braço, ela, você não vai sair daqui, você vai ficar aqui. Então eu fiquei lá na parte de cima do cinema e ele lá embaixo. Se me perguntar o que é que ele falou, eu não ouvi absolutamente nada, eu não conseguia, porque era muita gritaria. Primeiro a gente estava no cinema, tinha mais de 500 pessoas dentro daquela sessão de cinema, então eu não ouvia quase nada. Quando eu só escutei, a minha amiga estava me segurando, ela fez, amiga, ele pediu para namorar contigo. Eu disse, mentira, eu vou matar esse menino. Não esperava não, né? Não A esperava. minha versão da história, veja só. A gente tinha, né, tirou aquele primeiro beijo, aquela coisa toda, e eu tinha pedido pra namorar com ela, porque eu sinceramente gostava muito dela. E ela tinha dito não pra mim, eu acho que umas 2 vezes. Aí eu disse, tá certo, eu quero ver você dizer não na frente de todo mundo. Você é minha amiga, não vai me fazer passar essa vergonha. Foi uma estratégia para que ela pudesse aceitar. Aí, claro que eu fiquei relutante. Aí veio o Igor, você vai! Pegou pela mão aqui assim, puxou, desceu pelo cinema. Ele mais outros dois colegas. Mas ele sabia que pedia namoro? Sabia. Na verdade, a intenção foi exatamente essa. Porque dentro do quadro lá, tinha que era o show de momento talentos. de amor. Né? Inclusive tem um vídeo, né? E aí o cara fala, chegamos aqui no nosso momento de amor. Júnior, você declare pra ela que não sei o que, teve declaração. E a intenção foi exatamente essa, né? Tem Igor na filmagem, puxando aqui assim, bora, ajoelha. E o pior é que eu não disse sim, porque não tinha como. Era muita gente pra dizer, eu só fiz assim.
Não E o dava pra cinema, escutar as e o palavras. cinema, aceita. Sim, tem essa aceita, parte. Quando ele fez o pedido, todo mundo começou, aceita. Eu acho que Pressão danada. tem esse vídeo no Facebook. Estratégia, pô. Ai, aceita. Aí aceitou. Pronto, aí começou Subiu, dele aí. Foi, começou subiu, a aí se história ali, né? abraçou. Começou a história aí. Começou Pra aí. quem não conhece, Igor foi padrinho deles de casamento e vocês foram padrinhos deles, Também. né? Sim. É uma história longa de amizade. Sim, sim. Naquela época, 2013, foi 2013, 2014? 2013. Pedi. Tava com... 15 anos. 15 anos. 15 anos. 15 anos. Tava com 15. Foi o primeiro namoro, não? O meu primeiro namoro oficial. É, Né, o meu não tinha sido, não. Fui um menino levado. Fui um menino levado. Então, se for pedido foi em 2013, então você agora estava com quase 12 anos. 12 anos, né? 12 anos de relacionamento. Quase 12 Qual foi o mês de pedido? Outubro. Foi outubro. Inclusive, a gente lembrando, nos meus 15 anos, né, teve a valsa, e ele foi convidado, porque a gente era amigo. Não foi ele que dançou contigo, não, né? Dançou. Foi? Ele se enxeriu pra dançar comigo nos meus 15 anos. A valsa não tava planejado. Tinha, né? Meu pai pra dançar comigo, né? Meu padrasto e meus tios. E o príncipe, né? Que era meu primo que entrou comigo. Do nada aparece ele. E a gente não tinha, simplesmente assim, não tinha Essa relação, essa né? relação, assim. Era só uma relação de amizade mesmo. Não tinha essa relação amorosa. Então, mas vamos lá. Tu já tem interesse, né? Rapaz, não, pra ser sincero, eu não lembro. Mas assim, eu sempre fui o gaiato, né? Era. Eu sempre fui um gaiatinho e tal, mais jovem ali. E a gente era amigo de verdade, né? Então, tanto existia essa relação de amizade, quanto as pessoas enxergavam essa proximidade, essa relação de amizade entre a gente. Sim. Então foi eu estava ali para dançar, mas também eu fui convidado pelas pessoas a dançar com você, Foi também. né? A falar no microfone e tal. Também falou pra Foi, mas falou não. Não falei, consegui não, né? Conseguiu não, só tem foto dele assim. Fazer assim com... Que ele não conseguia falar, não falou não. Mas, aí quando a gente lembra, né, desses momentos, teve uma vez também que numa festa, né, ele sempre foi muito gaiato, muito brincalhão. Então tinha uma época que ele ficava agarrando as pessoas. Agarrando as pessoas não, agarrando as meninas especificamente. E aí teve um período que ele ficou só me agarrando. E aí a gente foi pra festa do morro, né? Na época lá. Aí eu tava eu e minha tia no brinquedo, na fila do brinquedo, aí do nada tava ele e os amigos. Eita tia, olha, tá vendo aquele na escola, ele fica me agarrando na escola. Aí minha tia, quando eu olho pra trás, cadê minha tia? Minha tia foi lá nele. Ei, tu conhece aquela menina ali? Aí ele conhece. Pronto. Aí ele fica, meu Deus não, do céu. existe... Como a história, ela se entrelaça, né? Aí. Parece aquelas malhas de história. tecido, né? Sim. A história, o professor de história. Não, mas ela se entrelaça assim de uma forma que a conexão delas é muito perfeita, né? Sim. Tem que ser um historiador nato, tal qual Deus, para poder escrever tudo isso, É. né? Não tem como o melhor escritor, escritora de romance não escreveria essa história, né? Não que seja a história perfeita, porque não é, mas assim, como as coisas se entrelaçam e se encaixam, é muito perfeito. Então dá pra dizer que Deus de fato uniu vocês, né? Sim. Sim. Inclusive, né, até a forma como a gente aproximou de amizade, né, até a forma que a gente foi parar na mesma escola. Se, por exemplo, a gente foi para a mesma escola no ensino médio, a gente estava na Assembleia de Deus, né, de Casa Amarela na época, né, então lá só era até a 8ª série, então o ensino médio era para outra escola. E aí essa outra escola ele foi porque os pais dele conheciam a secretária, né, então teve esse contato. E eu só fui para essa escola porque eu gostava de um menino que ele ia para lá. Só que acabou que esse menino não foi para a escola, foi para outra escola e eu continuei lá. Aí a gente fica, se tivesse sido de, tipo, outro jeito, não teria, não sei, sabe? Não teria acontecido desse jeito. Talvez se a mãe dele não conhecesse, ou se eu não fosse lá por causa daquele menino, né? Então, talvez ele nem tivesse Ou se o menino estudasse lá, se o menino fosse estudar lá, né? Então, as coisas acontecem que a gente nem entende, mas hoje em dia a gente para pra ver, realmente. Deus já estava unindo a gente desde esse período já. Quase 12 anos de relacionamento. Quando que foi o noivado? O noivado foi em 23, né, amor? 23. O noivado já demorou Outubro. um pouquinho.
Porque vocês casaram, tipo assim, começaram a namorar na realidade muito novos. Foi. Né? 15 anos. Só vai oficializar quando você tem mais ou menos uma segurança. Exato, de financeira, trabalho, que nem tinha na época, né? Era. E que nem tinha. Eu me senti um pouco pressionado, pra ser Que é sincero, assim, né? pra pedir Eu em casamento. até vi os posts, né? Namorada, processo, namorado, porque estão 8 anos juntos e não pediram em casamento. Eu até brinquei com ele, disse, olha, tem prazo de validade, viu? Até tal dia, tem dia pra pedir. Mas assim, tipo, era brincando, né? Brincadeira, confundir verdade, mas óbvio que eu não ia terminar com ele, né? Por causa disso. Mas, foi. Acho que também tinha que acontecer no período que tinha que acontecer. Né? Então, foi no dia 30 de outubro de 2023, 10 anos depois. Então, 10 anos depois foi que a gente noivou. Pronto, já o noivado foi tudo mais simples. A gente foi no restaurante, né? Até porque eu tinha trabalhado o dia todo. Foi na segunda-feira. Foi na segunda-feira, eu tinha trabalhado o dia todo. Era o dia que eu mais dava aula. E aí sobrou um tempo pra gente ir pro restaurante. Né? E aí ele teve problema com as alianças também, ele contando depois. Então, aí foi tudo bem mais simples. Mas... Então, 30 de outubro de 2023. Foi. 2024. Então, um ano e... E alguns Um ano meses. e 8 meses, mais ou menos. Por aí. Por aí. Né? Outubro para que veio acontecer o casamento. Quando vocês noivaram, vocês já tinham mais ou menos ideia de quando iria casar, não? Não. Não tinha. Não tinha. Como o pedido ele foi quase que por livre e espontânea pressão, assim como o pedido, né? No vídeo do pedido, o narrador fala, né? O livre e espontânea pressão, naquele caso dos meninos, para que eu pedisse Tainá em namoro. E nesse caso, um ultimato na brincadeira com fundo de verdade, ela dizendo, olha, me peça em casamento, porque são 10 anos, né? Então, pedir, mas sem existir ainda uma segurança financeira, sem existir ainda uma expectativa de como, onde. Inclusive, eu não era tão firme na fé católica como eu sou hoje. Então, era aquele, vou pedir em casamento aqui, mas assim, totalmente no escuro. Né? E as coisas acontecendo de uma maneira que eu achava que não era para acontecer, mas estava tudo planejado já. Né? Mas eu não tinha ideia, Vladimir, de casa, de custo, de onde, de como, se ia ser civil, se ia ser religioso. Eu sempre tive o sonho de casar, né? Inclusive, gerava até, mas tu vai pagar como? Eu, às vezes, na Páscoa, eu faço, né, ovos de colher para vender. Eu digo, nem que seja, passo o ano todo vendendo ovo de colher, mas o casamento eu vou pagar desse jeito. Né? Então, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar, né, não desde que eu comecei a trabalhar, mas assim, quando eu tive isso em mente, eu sempre guardei dinheiro. Então, era quase 50% do meu salário que eu guardava para isso. Então... Quanto tempo atrás que começou a guardar? Olha, para ser sincera, eu acho que foi em 2022. Não faz tanto tempo, porque eu ganhava muito pouco. Então, a gente não tinha ainda esse pensamento assim de Você estava guardando, ele estava guardando também? Não. Não tem nem perspectiva de ser justamente. Mas era justamente por isso. Né? Então, eu sempre tive esse sonho de casar. Só que antes o meu sonho era casar ao ar livre, né? Eu também, total, eles não eram apegados, né? Eu era desapegada à religião, qualquer uma, né? Eu cresci como protestante, a família protestante, mas depois de um tempo eu simplesmente não ia mais, não me sentia bem, não me identificava nem nada. Então, acho que desde 2011, 2012, que eu não frequentava igreja, não fazia questão de frequentar e não ia de jeito nenhum. Nem me obrigando, eu gostava de ir. Né? Então, a minha ideia era casar... É importante dizer o porquê. Porque, assim, para a religião protestante, né, no caso, naquela situação, tem essa questão do pregar por medo, né? Atrair fiéis através do medo, né? Então, tem aquele Deus temeroso, Deus justo, Deus de justiça, que é vingativo. Então, aquilo me causou medo. Então, eu não vou amar um Deus assim, eu vou ter medo dele,
né? Então, eu me afastei desde então. Então, eu não ia de jeito nenhum e não fazia questão de ir. Eu acho que a situação, desculpa interromper, a situação era tão grave nesse sentido, que ela, até hoje, né, sente receio de ver filmes que tenham um conteúdo sobre, não precisa nem ser de apocalipse de maneira geral, mas de um tsunami, um terremoto, desastres naturais, né? Porque nas denominações protestantes neopentecostais, os desastres naturais eles vêm à tona no discurso como se fosse o fim dos tempos, etc e tal, né? Nesse contexto. Aí isso sempre assustou muito ela. Isso gerou um trauma muito grande. Não era algo simples, foi um trauma mesmo. Gerou um trauma muito grande. E aí eu pensava, né? Ainda assim eu acreditava em Deus. Então, a forma de eu me sentir mais próxima de Deus é na natureza, né? Então, vou casar no verde, fazer a festa e a cerimônia num lugar só, né? Pra economizar e tudo mais, aí pronto. E aí você conta a sua parte aí. Como você começou, né? A gente noivou, inclusive... Eu ia fazer essa pergunta, como foi essa aproximação com a igreja para... Assim, né? Eu sou historiador, eu acho que é importante de conectar, né? Porque quando eu falo da minha conversão para os outros, eu falo que ela aconteceu primeiro por uma via intelectual. Por quê? Porque, como historiador, eu sou também pesquisador. O historiador é a parte da pesquisa, né? Eu sou professor de história e historiador. E os meus trabalhos são sobre a Igreja Católica, sobre aparições marianas, inclusive. Boa parte dos meus estudos foram e são sobre as aparições de Fátima, lá em Portugal, né? Nossa Senhora do Rosário, de Fátima, da cidade de Fátima. Tu que escolhesse? Então, não. Quando eu entrei na universidade, eu tinha a intenção de pesquisar temas única e exclusivamente voltados para o campo político. Revoluções, guerras, movimentos políticos, movimentos sociais, etc. e tal. No entanto, naquele ano, 2016, chegou um novo professor na Universidade de Pernambuco, a fim de trabalhar, querendo montar um laboratório, aquela coisa toda, que inclusive estava no casamento, que hoje é um grande amigo, que foi Carlos. E ele chegou para mim e disse assim, olha, vê só, você não pode pesquisar a Revolução Cubana, porque, primeiro, você não fala espanhol, segundo, você não tem acesso às fontes do país. No site, você tem? Aí eu, não, então, vamos ver o seguinte, estude um movimento político de Portugal ligado à religião, chamado integralismo lusitano. Eu disse, pô, mas... Aí ele, vá por mim, estude, veja aí, existe aqui um livro, um tema, um texto, um projeto, leia se você gostar. Eu li, fui pelo projeto muito mais pelo professor do que pelo tema, mas acabei me apaixonando pelos debates ali, né? Por aqueles personagens que participavam da história ali em Portugal, né? Inclusive, apesar de estar num campo político distinto dos que eu estudava, né? Eu dizia, pô, professor, mas eu queria estudar as esquerdas, assim. Aí ele, calma, rapaz, estude isso daqui, é legal também. Eu disse, beleza. E aí, à medida que eu ia estudando, né? E sempre querendo me afastar, inclusive, porque o centro da pesquisa dele são as aparições marianas, né, de Carlos. E eu, pô, tá bom, não quero envolver a religião, então não quero. E sempre fugindo, né? Tanto que o TCC foi sobre Salazar, lá em Portugal, mas eu tava me afastando, não queria. Aí quando chegou no mestrado, ele disse, beleza, seu texto ele tá muito bom. E aí, vai fazer o que agora no mestrado? Vai continuar aqui? Eu tenho uma sugestão para você, porque você não pega o seu texto de TCC, que caminha para esse lado, e não estuda as aparições marianas em Fátima. Larga o osso, né, de ficar correndo disso. Aí eu... Uma, porque tinha muita coisa para pesquisar, e duas, porque era o caminho natural do que eu estava produzindo. Aí eu, beleza, fiz o projeto, e aí a partir desse estudo, do que eu fiz no mestrado, que foi ainda sobre o salazarismo, mas mais focado sobre a religião, sobre como, e esse primeiro capítulo é muito bonito, como as aparições marianas foram construídas, né, a devoção, a construção de Fátima como ela é hoje, né, todo a grandiosidade que tem do culto mariano lá em Portugal foi construído não pela instituição eclesiástica, mas pela fé do povo, da devoção que já existia
por Nossa Senhora, sabe? E aí eu fui me aproximando do quesito religioso e, sobretudo, Nossa Senhora. Mas não é aí que a minha história começa com Nossa Senhora. E que ela me cobre com um mantra e diz assim, meu filho, vem cá. Deixa eu lhe explicar o que é a igreja, deixa eu lhe mostrar uma outra perspectiva. É importante destacar que eu sou fruto de um milagre. Como Tainá tinha dito, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu sou filho único de uma mulher que engravidou aos 40 anos. E aí a gente sabe todas as complexidades, né, de uma mulher, inclusive, que teve dificuldades para engravidar, passou 10 anos, 10, 12, 15 anos tentando engravidar e simplesmente não conseguia. Até que veio ser abençoado aqui, né? E aquela gravidez de alto risco, Sim. Poderia ser eu, poderia ser manhã, poderia ser os dois. Ela até estava comentando comigo essa semana que ela pagou, né? Ela tinha um plano, mas ela pagou um médico particular para fazer o parto dela, né? Então, teve uma hora que o médico chegou para o esposo dela, né? E disse, ó, eu não garanto a vida do bebê, eu vou garantir a vida da sua esposa, viu? E ela vai ter que fazer o ligamento. Depois do parto a gente tem que ligar e tudo mais. Se eu consente, aí ele consentiu e tudo mais. Então a gente vê toda essa questão, né? Do milagre aí. Ela contando também que ele mexia muito. Aí chegou um certo tempo ele parou de mexer. Não mexia mais. Né? Então isso causa muita preocupação nela e tudo mais. Pré-eclâmpsia não, né? Não. Como? Talvez tenha sido, só que na época o pessoal não tinha tanto. Inclusive, até amanhã eu estava comentando que ela só veio descobrir que eu era menina quando ela estava com 8 meses. Né? Porque na época tinha, mas assim, não era tão acessível. Então talvez o conhecimento é diferente, né? Então, não sei. Mas talvez tenha sido um quadro de pré-eclâmpsia. Não sei. Essas questões técnicas eu não sei, não sei de história. E aí, manhã disse, não, olha, peraí. Fazer uma promessa, né? Eles moravam ali no pé do Morro da Conceição e o óbvio ali era subir a santa e pedir a intercessão dela. Né? Então, desde o meu nascimento, todo dia 8 de dezembro, a gente sobe o morro e vai agradecer essa intercessão Nossa Senhora, a graça de Deus. Né? Então, na verdade, a história com Nossa Senhora ela começa ali, é uma consagração desde o ventre, sabe? E uma aproximação com a igreja que, apesar de não ser tanta ao longo da minha vida como criança, como adolescente, todo ano era obrigação, ao menos, subir o morro. Né? Querendo ou não. Querendo ou não, né? Porque houve vezes que eu não queria. Né? Que inclusive, durante o estudo numa escola protestante, né? Que era a Assembleia. Que aí, né? Várias coisas reunidas. Só que, Vlad, estudando as aparições marianas, me vieram algumas oportunidades. Como, a convite do meu orientador, compor como especialista a comissão histórica do processo de canonização, de beatificação e canonização da irmã Adélia Teixeira de Carvalho, que foi uma das videntes das aparições marianas lá em Simbres, em Nossa Senhora das Graças, né? Até aí tudo bem, né? É um trabalho que qualquer historiador, independente de ser católico ou não, pode fazer, né? Qualquer historiador especialista. Só que teve um dia, né, que eu, assim, desestimulado com as questões de história, eu disse, meu Deus do céu, o salário é pouco na área de coisas, a bolsa do mestrado vai acabar, eu tenho que fazer concurso, vou fazer concurso para polícia. 2022 começou a sair notícia de concurso, Polícia Civil vai sair, Polícia Militar, não sei o que, eu disse, não. Beleza, não tenho conteúdo agora, eu vou estudar o que dá aqui para os conteúdos e vou correr, né, porque tem um teste de aptidão física. Aí tome correr. Até que passa um colega da escola. Um colega da escola, João Grandão, eu chamo de João Grandão, João Paulo, correndo. E aí, Juninho, tudo bom? Ele é católico. Sabia que eu participava do processo de canonização, porque me viu nas redes sociais da Rede Damas, né? Que a irmã dela era uma irmã das damas. Acho que funcionária, né? Isso. E aí ele perguntou, e aí, como é que tá o processo? Eu disse, olha, não posso falar, né? eu assino um documento e prometo confidencialidade. Aí ele, tá, não sei o que, a gente começou a conversar sobre igreja. Pô, velho, a missa ela é muito enferrujada, eu dizendo, né? A missa ela é muito enferrujada. Não tem movimento, o pessoal dorme lá, não sei o que. Ele olhou assim pra mim. É porque a missa ela tem começo, meio e fim, né?
Aí eu disse, mas não sei o que. Ele tentou me explicar coisa que eu não queria entender, né? Ele tentou me explicar o que eu não queria entender e falou assim pra mim, faz o seguinte, já funciona a missa no morro, quinta-feira. Aí eu, não, vá na missa no morro quinta-feira, 7h30. Aí terminou a conversa, ele foi correr, voltei pra casa, ele voltou pra casa correndo. Tá, aquilo ficou na cabeça. Vá na missa no morro a quinta-feira. Até que em setembro de 2022, numa quinta-feira, não lembro exatamente a data, eu fui pra missa, né? Uma coisa me incomodando, botei a calça, o sapato, vou pra missa. Cheguei no morro, aí aquela história de aprender por osmose, né? Não sabia como é que quando sentava, quando levantava, não sei o que, quando é que ajoelhava, não estava entendendo o que estava acontecendo ali, porque o contato com missa era mínimo, era quando tinha a morte de alguém, missa de 7º dia, quando tinha... Só que a missa da quinta é uma missa especial. Que além da missa tem a adoração ao Santíssimo. E aí no morro é muito bonito porque eles têm uma tradição, acho que é relacionada com a renovação carismática, então o Ministério de Música lá, eles são muito bons, né? Inclusive Bebeto, que tocou também no casamento, é de lá. E Vlad, quando o Santíssimo foi colocado no ostensório e o padre, na época Renato, passou com aquilo ali pela Assembleia, quando ele falou no microfone as palavras de meditação de frente ao Santíssimo, eu chorei que nem um bebê. E a música que foi cantada nesse momento, que me fazia chorar e me sentir acolhido, derramado, foi Terra Seca, que foi a música que eu inclusive entrei no casamento. Somente em ti construí minha casa. E um dos trechos da música é porque eu descobri que aqui é o meu lugar. Então, desde aquele dia, inicialmente, eu não faltava uma missa na quinta. Porque, primeiro, o anseio era sentir aquilo que eu senti a primeira vez. E eu estava até conversando com os amigos meus esses dias, Rafa e John, que a galera é muito carente hoje em dia. E aí procura saciar essa carência em várias coisas. Mas na minha perspectiva, de acordo com a fé, a carência ela só pode se suprir de uma forma, com Deus. E era isso que eu buscava na missa da quinta. Sim. Ainda sem entender, tateando o que é que era fé católica, aquela coisa toda. Mas aquela frequência na quinta-feira, sem faltar um dia. Vai pra onde, amor, na quinta-feira? Vou pra missa, quer ir? Não, vai. Ela não ia. Ela não ia. Eu ia pra missa, aquela coisa toda, ia. Show. Até que rolou o concurso do... Prefeitura. Da Polícia Militar. Foi 2022. 2023. Foi quando o concurso da Polícia? Em 24, em janeiro de 24, não foi? Foi. Não, janeiro de 23. 23. Janeiro de 23. E... Não, foi 24, janeiro de 24. Ela não queria que eu fizesse a prova. Porque, que era uma profissão policial arriscada, eu ia abandonar uma área que eu tinha me dedicado anos, 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado e tinha iniciado o doutorado já. Não fez a prova? Fiz. Ele fez. Fiz a prova, passei a prova, muito bem passado, graças a Deus, estava nas cabeças. Fiz o TAF, passei no TAF, mas aí Deus escolheu outra oportunidade para mim, que foi ser professor de História na rede pública. Né? Mas a questão é, durante o processo da prova da polícia, dos estudos, era Tainá, você aquilo, eu vou fazer a prova. Eu vou fazer a prova e se for para ser policial, eu vou ser policial, não tem problema correr. Aí ela, não, porque é medo, não sei o quê, e ficou naquela relutância. Até que fiz a prova no domingo de janeiro e ela decidiu, nesse domingo, quando depois eu fui agradecer, fui no santuário, fui agradecer a intercessão da Nossa Senhora pela prova, sem imaginar que a prova tinha sido de boa realmente, né? Mas fui agradecer ali e o que era para dar, deu. Sim. Aí a Tainá decidiu nesse dia ir à missa a primeira vez, numa missa dominical. Não foi numa missa, né, que querendo ou não, as missas da quinta tem aquele apelo emocional pela música, etc e tal, e fé não é emoção. Né? E a partir daquele dia ela começou. Na verdade, a minha, né, começou... Só que eu comecei sem querer aceitar. Né? Eu não aceitava, nem nada. Foi... Quando a gente noivou,
né? Não sei, parece que tudo começa a ficar diferente, tudo começa a ficar estranho e, tipo, nada a favor da gente. A gente brigava, né, e tudo mais, então... Parecia que tava tudo dando errado. Era tudo dando errado. Tinha esse negócio da polícia também, que eu não queria que ele fizesse de jeito nenhum. Eu realmente não queria que ele fizesse. Isso era algo que eu não queria de jeito nenhum. De jeito nenhum. E aí ele noivou e tudo mais. Aí chegou no dia 8 de dezembro, né? Ele já tinha me chamado outras vezes, mas eu não ia, né? Não fazia sentido pra mim ir. E aí, nesse dia ele chamou pra ir dia 8. Verdade. Né? Tava... Era até tarde. No dezembro anterior à prova, não foi? No dezembro anterior à prova de janeiro. Foi. Que a prova foi em janeiro. Foi. E aí... A primeira vez que ela foi à missa, de fato, foi nesse domingo de janeiro. Foi. Só que ela teve outra experiência que eu me esqueci em dezembro. E aí... aí ele me chamou, né, pra ir. Vamos? Eu disse, não quero ir não vou não. Eu nem tomei café da manhã, eu vou subir, já tá tarde. Eu disse, vou não. Aí ele se arrumando, aí vem alguma coisa na minha cabeça, tipo, vai, nem que seja pra pedir pelo teu noivado, né, vai que dá certo. Alguma coisa assim, eu relutando com todas as minhas forças, tipo, eu realmente... Dezembro de 2023. Dezembro de 2023. E como eu tinha aquele medo, né, de religião, mas então eu fui, também morrendo de medo, né, com muito medo de ir. E aí, né, aí eu disse, ele, tá bom, eu vou. Ele até separou roupa, tudo pra eu ir, né, e a gente foi. E aí, o morro, né, da Conceição, ele tem muita, como posso dizer, eu tenho muita lembrança boa, só que não da festa religiosa, mas sim da festa urbana. Né? Por quê? Porque minha avó era ambulante, então toda festa assim que tinha, festa do Morro, Cida Trindade, festa da Banana, da Piton, toda festa do carro, minha avó sempre ia e eu sempre estava presente, né? Então eu tinha muita lembrança da minha avó como ambulante. E em 2019 minha avó faleceu, né? Minha avó paterna. E aí chegando lá eu só lembrava dela. Só lembrava da minha avó. E aí eu começava a chorar. Só que graças a Deus eu tava com óculos de sol, que ninguém viu. Porque o meu receio era esse, de ver, as pessoas verem e começarem a questionar. Tipo, por que tá chorando? Eu não sabia por que eu tava chorando assim, literalmente. Então eu não queria responder as pessoas. Eu não queria que ninguém me perguntasse. E aí, era eu subindo e pensando. Eu sabia que ia dar errado, que alguma coisa ia dar errado. Não era pra ter vindo, ia dar errado. Pronto, eu sei que foi subindo. Menino, quando eu cheguei lá em cima, né, aos pés de Nossa Senhora e vi tudo que era, né, a festa no morro, hoje eu só fazia chorar. Eu não fazia outra coisa não, eu só chorava. Mas sabe, era graças a Deus eu tava de óculos e ninguém viu. E ao mesmo tempo eu também não queria transparecer, eu tava chorando justamente pra ninguém ver, né, e eu só chorava. Mas ao mesmo tempo eu sentia algo bom, não era choro de medo, não, eu sentia algo bom. Né? E aí, tanto que na hora de ir embora, eu chorei mais ainda, porque eu não consegui nem rezar. Eu não consegui nem rezar pelos mendigos que estavam pedindo dinheiro, eu não consegui rezar por ninguém, por nada, porque eu só fazia chorar. Né? Aí eu desci, só que aquilo ali pra mim era muito estranho, por quê? Eu vim de uma família protestante, então o que é Nossa Senhora para os protestantes? Sabe? Então, eu tinha muito receio daquilo, eu pensava muito também na minha mãe, né? Do que será que minha mãe vai achar, né, disso? Apesar de que minha mãe ela é muito tranquila em relação a isso, né? A gente conversa sobre Nossa Senhora tranquilamente. E eu pensava também, poxa, no próximo ano eu queria que eles estivessem aqui comigo, né? Minha mãe, meu pai, meus irmãos, né? Eu pensava muito nos meus irmãos também, eu queria que eles subissem comigo, né? Sentissem o que eu senti, né? E tudo mais. Mas ainda assim, eu não ia à igreja, né? E aí, justamente, nesse dia que ele fez a prova, na minha cabeça, ele precisa, pelo menos, por mais que ele fizesse a prova da polícia, que eu tava com ele, independente, então eu ia assistir a missa com ele, né, pra realmente fazer companhia. E eu fui morrendo de medo pra missa. Eu fui com muito medo. Esperando aquele discurso... Enfim, eu realmente... De pastor, né? Sem preconceito. Eu ficava com medo de ouvir. Então, a primeira missa, se você me perguntar qual foi a liturgia, nada. Porque eu ficava com medo, eu não conseguia... Tá com bloqueio. Eu não ouvi nada. Eu só sabia levantar e subir por osmose mesmo, porque o resto eu não sabia. E ainda assim, eu acho que eu demorei um tempinho pra ir, porque aquele medo vinha, né?
E aí a gente foi numa missa no domingo de manhã, né? Às 7 horas da manhã, lá no morro tem, no domingo. E aí, desde esse dia do domingo que a gente foi, eu ainda assim não me apeguei tanto. Mas eu disse, eu vou começar a ir. Né? E aí eu fui indo. E ainda assim, eu tava de frente pra Nossa Senhora, mas eu não conseguia olhar pra ela, sabe? Mas uma das primeiras músicas que eu aprendi e que me tocava mais era a música da consagração, Nossa Senhora. Né? Então, foi bem... Na verdade, eu criava um bloqueio, né? Inclusive, aí eu encontrei umas amigas, né? A gente se encontrou e a gente comentou sobre isso, né? As minhas amigas disseram, que são católicas também, tu já tá aí, só tá com bloqueio, mas tu já aceitou, tu já tá sentindo, né? Acolhido, só precisa quebrar esse muro. E aí, toda vez que a gente ia pra missa também, a gente conversava, eu fazia os questionamentos, né? E tudo mais. Inclusive, eu lembro até hoje de uma pergunta que eu fiz a ele, não sei se ele vai lembrar, mas aí eu fiz. O que a Igreja Católica acha dos... Meu Deus, você não é herege agora. O que a Igreja Católica acha dos outros filhos de Maria? Aí ele... Aí eu, como assim? Filho, pô. Isso não, Só existe, teve um. E pronto, mas a partir disso a gente sempre... Né, eu sempre tinha questionamentos, e nem sempre ele conseguia me responder, né? Mas assim eu comecei... Pesquisar como... Eu comecei a me apegar mais, né? Então a gente pode dizer que vocês começaram a caminhar juntos e o processo de transformação, de experiência, de aprofundamento da igreja. Foi. Né? Ele veio mais na frente um pouquinho depois. Quando que vocês decidiram se casar, de fato? Agendar a data? Agendar a data? Dizer, não, a gente vai marcar uma data agora. Dia 12 de outubro de 2024. Foi. Quando foi que tiveram esse... No dia do casamento. A gente tava sentada ali, Igor. naquela mesa ali, mais ou menos. No casamento de Pauliana e Igor. Até então, a gente não tinha marcado data nem nada. E aí mas estava guardando dinheiro? Já tava. Guardando dinheiro. Tava guardando Já dinheiro. tava. Inclusive, desde essa percepção, né, teve esse processo. Eu dizia que eu queria casar e tal. E ele não era disso. Eu não gosto de festa, eu não quero casar assim, não. Só me amancebar, como a gente fala, né? Casar no civil e pronto. E aí eu disse, não, mas eu quero casar e tudo mais. Aí ele, tá bom, eu só caso se for na igreja. Aí eu digo, pronto. Ele disse? Foi. Aí eu caso, mas na igreja. E ele começou a se... Quando ele começou a se apegar mais na fé, eu vou casar só se for na igreja. E eu, meu Deus, não era isso que eu queria, não era isso que eu sempre sonhei. E aí? Só que aí, depois que eu realmente fui entrando na fé, eu comecei a entender o que era de fato, né? O casamento, o matrimônio, né? Então, não tinha como ser de outro jeito, né? Então, meu sonho também começou a ser casar na igreja, né? E no morro, porque tudo começou lá, né? Não tinha como ser. Inclusive, tinha até as outras opções de ser em outros lugares. Ele, eu queria casar, vamos na Macaxeira, vamos lá no Santa Isabel. Aí eu ficava assim, tipo, tá, mas não era aquela coisa que eu sempre imaginei. Toda vez que eu ia à missa também, eu sempre... Uma coisa que a gente começou que tinha que ser em Casa Amarela, né? Era. O bairro de Casa Amarela original, né? Que é do Brejo da Guabiraba até o Alto Zé do Pinho. Então, naquela região, ali a gente tinha que se casar. Só que o local natural não podia ser outro. Sim. Tinha que ser o santuário. E aí... Você já tinha sido padrinho em algum outro momento, não? Não, nunca tinha então, sido padrinho. Foi a primeira vez que foram padrinhos de Igor e Poliana. 12/10... 12/10/24. De 24. Inclusive, a amizade com o Igor, né, veio se aproximar por causa da prova da polícia. A prova da polícia. Porque assim, a gente estudou no ensino médio, mas depois cada um foi pro seu lado. Apesar da gente morar no mesmo bairro, mas eu nunca, tipo, choquei com o Igor, assim, de conversar e tal. Nunca tive essa amizade, né? Então, dele veio com ele. Não, né? a minha amizade com ele se estendeu da escola para o jiu-jitsu, que a gente fazia morgante, jiu-jitsu. Só que é natural também que ele seguia um caminho, eu segui o outro. Então, no máximo, eu comentava um post dele nos stories lá. Ele tem um posicionamento político, eu tenho outro. E a gente ficava várias horas assim, conversando. Só que, como foi que ele descobriu, porque eu não falei pra ninguém que ia fazer prova da polícia. Foi. Como foi que ele descobriu?
porque a gente tava já se aproximando, conversando sobre religião, sobre igreja, e ele já me catequizando, tanto que ele hoje é meu padrinho de crisma, né? Crisma vai ser em agosto, ele é meu padrinho de crisma. E aí ele disse, por que tu não faz o JC em 2024? Eu disse, beleza. Fiz até a inscrição, aquela coisa toda. Quando chegou em janeiro, eu disse, negão, vai dar não, fazer a prova pra ir pro JC não. Aí ele, por quê, pô? Eu disse, porque tem um negócio importante nisso, tem um negócio importante aí na semana seguinte, então eu tenho que estar me preparando. Ele, eu vai fazer a prova da polícia? Eu vou também, pô. Aí eu, é sério? Ele, então vamos estudar junto. Isso faz novembro, eu acho. Novembro, dezembro. Então vamos estudar junto? Bora. A gente comprou os cursos, começou. E aí a afinidade foi se fazendo, né? Então a gente estudava junto, a gente treinava junto, corria junto, fazia tudo junto. Então foi tudo se estreitando. Sim. O convite para ser padrinho foi em quando? Foi em março, por aí? Nada. Abril, maio. Foi muito depois. Depois? Foi muito tempo depois. Porque a gente começou a amizade de vocês com isso, mas aí durou, né? Toda aquela... As perguntas que a gente tinha, foi... A gente tinha as perguntas e a gente sempre conversava. Né? E com Poliana também. Minha amizade com Poliana veio nesse período. Né? Até então eu não conhecia Poliana. Eu conhecia Igor, mas não Poliana. Né? Então a gente começou a ter coisas em comum, sonhos em comum. Né? A questão do casamento. Então a gente ia pra missa, né, junto. Então um foi apoiando o outro. Ele nos apoiando sem saber, né, muito. E a gente sendo apoio deles também. Né? Então foi... Acho que quando a gente decidiu, você perguntou, quando foi que decidiu fazer o casamento? Eu lembro bem que a gente entrou no cortejo, né? E foi pro lado direito da igreja, Lá na obra de Maria. E aí a gente viu inicialmente Igor e a mãe dele, né? E aí depois Poliana entrou, linda daquele jeito, passando. A gente se entreolhou assim, a gente tem que arrumar. Não, a gente tem que arrumar a gente tem que casar assim também, pô. Sim. Tem que ser um casamento. E aí quando a gente chegou aqui, eu acho que tudo fez muito sentido, né? Sim. Tudo fez muito sentido. E tem uma frase que Poliana disse pra gente, que eu já repeti aqui algumas vezes, em outras feiras, mas que vou até olhar pra câmera e ajeitar a voz, né? Poliana disse pra gente o seguinte, né? O Sagrada Família ama fazer casamentos. O Sagrada Família, a equipe, amam fazer casamentos. Então vocês vão ser muito bem acolhidos. Depois que a gente ouviu isso, com tudo que a gente viu, né? Presenciou, a gente teve a certeza. Foi. Porque uma coisa Poli e Igor com a experiência deles. Sim. Outra coisa a gente ouvir 2 grandes amigos. Sim. E além disso, presenciar. Né? Então a gente viu que aqui não é um negócio. Que a gente foi procurar, Sim. antes de conhecer o Sagrada, outros lugares, para não citar nome. E aí foi, sem querer, né? Entrar nisso, mas foi fulaninho, cicraninha, sentando na mesa, abrindo um cardápio, né? Com várias opções, portfólios, bem técnico, papum, não sei o quê. E aqui não é assim, né? Aqui tem sentimento, tem o abraço, tem o acolhimento, tem eu costumo dizer que tem o tato, né? A humanidade, assim, o calor das pessoas, o abraço, né? O abraço que o senhor me deu aqui quando eu entrei foi um abraço, não foi um abraço de opa, né? Então, isso faz total diferença, sabe? Sim. Se sentir acolhido, se sentir sentir que a nossa história não é mais uma, né? Não é algo para colocar no bolso, não. Sim. É participar de uma história de amor, né? De uma obra de Deus. Sim. Na vida da gente. Então, a gente decidiu que ia casar e no dia 12 do 10 de 24. Né? Com a experiência de Poliana e Igor. E a gente até pensou numa data votiva, dia 8. O único 8 que tinha era 8 de março. Mas 8 de março estava muito perto. Né? Então não. O casamento dela foi em outubro. Foi em outubro, Tinha 5 meses. mais ou menos. Né? Então a gente. Vamos pensar mais, né? Aí e eu querendo jogar mais pra lá e ela, não. Era. Eu jogo pra lá, pelo amor de Deus. Eu disse, não, eu tenho que casar antes do meu aniversário. Porque eu lembro até hoje, eu gravei um vídeo brincando, né? E aí, qual é a sua meta para os 26 anos? Eu disse, estar casada com 26 anos. Né?
Então, vou bater essa meta. Eu não posso me casar depois de julho. Meu aniversário foi dia 18 agora. Eu não posso casar depois de julho. É antes. Inclusive, tinha até uma data que a gente pensou em agosto, não sei o que. A gente até perguntou a Carla sobre data. Mas ficou aquela coisa, não quero agosto, não quero. Aí foi 7 de junho, né, que a gente... Foi uma data que era boa pra gente. Mas a gente tinha certeza que ia casar no morro, mas não sabia onde seria a festa. Apesar da gente ter vivido aqui, né, a gente não pensava aqui por conta da distância. Na verdade, pensava, mas tinha esse bloqueio por conta da distância. Eu lembro. Né? A Carla comentou sobre isso. Então, foi um dos pontos, né? Aí, inclusive, a gente até fechou com Carla antes de vir pro Sagrado. Foi Carla que trouxe a gente pro Sagrado. Né? Então... E teve um motivo especial. Eu lembro que eu tinha dito a tu que eu gostei muito da atenção de Carla para com os padrinhos. Sim. Então, eu não sei como é que chama, que eu A não sei. lapela, eu acho. A lapelazinha, o brochezinho com... Eu ia entrar, ia fazer alguma coisa, não era nem foto, alguma coisa assim que ia ficar marcado. Ela ajeitou aqui assim, eu achei aquilo tão carinhoso, né? De ajeitar aqui assim, sabe? Aí, né? E a gente conversando depois, eu achei ela muito atenciosa, muito carinhosa. Sim. Ela, sabe? E aí, pronto, aí a gente veio pra cá ainda sem ter uma certeza, né? Mas quando a gente chegou aqui, a gente teve a certeza. Inclusive, a gente trouxe, né, as nossas mães pra esse dia. Foi no dia da degustação? Foi do dia da degustação, foi dia 10 de novembro. A gente veio quase um mês depois. Um pouco menos de um mês, né? Que o casamento foi dia 12, a gente veio dia 10. E aí eu trouxe manhã, né? E cada vez que manhã comia, assim, e aí, manhã, como é que tem manhã? Sim, ia só confirmando tudo. Comida de Silvana. Né? O bolo também, menina, o bolo de Flávia. Eu nem sou muito fã de comer bolo de ameixa. Menina, mas quando eu comi aquele bolo de ameixa, eu digo, meu Deus, vai ser esse. Vai ter que ter. Então, assim, foi tudo se encaixando, né? Aí só faltava eu olhar pra ele e dizer, e aí, vai ser? Aí ele, vai ser aqui. Né? Então, trouxe manhã também pra amanhã. Não, vai ser aqui mesmo. E assim, era o que a gente questionava, né? Sobre essa questão da distância. Aí a Garra disse, se as pessoas tiverem realmente o amor por vocês, isso não vai ser um problema, não. Não vai ser. Inclusive, uma menina veio falar comigo no Instagram. Né? Ela disse que quer casar no morro e pretende casar aqui. Ela perguntou sobre a distância. Aí eu até comentei com ela, disse, olha, eu não tive convidado que não veio por causa da distância. Eu tive convidado que não veio por outros motivos, mas por causa da distância, não. Né? Óbvio que sempre tem gente que diz, eu gostei muito do lugar, o ruim é só a distância. O que é normal. Mas vieram, né? Ninguém deixou de vir por conta da distância. Em Casa Amarela e tá acostumado com tudo perto, assim, né? Tudo... Vocês tiveram a graça, né, de ser o primeiro casamento após aquela tragédia, né? Sim. Teve aquela tragédia lá que morreu 2 pessoas, foi feita uma reforma, foi entregue... basicamente... Sim, inclusive até o casamento. Me lembrei disso, né? Acho que sobre aquela coisa de querer casar no morro, mas no caso a segunda opção seria o Obra de Maria, porque seria mais perto daqui, né? Então, pra deixar tudo mais confortável. Mas ficar aquela coisa, né? Tipo, vai ser o morro. Então, eu fiquei despreocupada, né, em relação a isso. Mas eu fui falar com o padre, eu digo, padre, só falta eu saber se realmente vão conseguir casar no dia 7 para eu mandar o convite, que só tá faltando isso. Ele disse, pode mandar. Eu digo, tem certeza? Ele deve. Pronto, desde esse dia eu mandei todos os convites, né, enviei. Porque ele garantiu, ele disse, vai ter uns casamentos antes, mas a igreja ela não vai estar pronta. Né? Tem um que disse, eu vou casar a igreja do jeito que tiver. Eles acabaram nem casando dentro da igreja, porque ainda os bombeiros não tinham liberado. Então, mas eles fizeram o casamento do lado de fora, né? Aos pés da Santa, como estavam acontecendo as missas lá no morro. Né? Então eu fiquei despreocupada. Né? Eu acho que eu lembro até hoje, mesmo naquele início de iniciação à fé católica, eu fiz uma promessa à Nossa Senhora, né, em relação ao casamento, mesmo sem ainda entender de fato, né, o que era, mesmo com vários questionamentos. E aí eu me lembro até hoje, quando eu fui lá, né, pensando sobre isso e fazer essa promessa, e aí foi no meio da missa. Eu fui no meio da missa porque eu não queria que ninguém me visse, eu queria ter aquele momento sozinha, sabe? E aí quando eu fui lá, né,
me ajoelhei para fazer a minha oração e fazer o meu pedido, né? Eu lembro que eu estava assim muito ansiosa, mas aí depois que eu fiz o pedido, meu coração se tranquilizou, né? E aquela sensação estranha, poxa, eu tava de um jeito agora e agora eu tô de outro, então, mas a partir daquele momento eu confiei e não tive nenhuma ansiedade relacionada à realização do casamento. Né? Tivemos outros problemas, né, no meio, mais relacionados a convidados, mas nada sobre realmente o casamento, né? Sobre a cerimônia, sobre a festa. Não, a gente não teve nenhum problema. E o dia do casamento? A experiência de cerimônia e festa, recepção, porque é um filme que passa rápido. Sim. Né? Muita gente, vocês são o centro das atenções. Sim. Câmeras, telecelulares, né? E para mim também foi a primeira vez que decorei lá, né? Sim, e com o maior carinho e tava... Sim, tava lindo, tudo lindo. Muito top. Foi. Eu não sou um cara muito das câmeras, né? Eu não sou muito de tirar foto, não sou muito também não gosto de atender. Apesar de a gente ser professor, é porque o cenário de sala de aula é algo específico. É como se você se sentisse ali, já é próprio, né? Como você faz todo dia, é diferente de estar falando em câmera, é diferente de você falar em público para uma outra plateia, né? É diferente de você ser o centro das atenções. Mas eu acho que tudo foi colocado de uma maneira tão perfeita, acho que eu posso usar essa palavra, natural. Que tão natural que só fluiu, né? Estar daquela forma no santuário. A gente é paroquiano do Morro. Sim. Então, toda a missa dominical, ou a gente tá na Mangabeira, que é outra igreja mais perto também, da casa da mãe dela, e que é a paróquia de Igor, né? Então a gente vai lá também para ficar com os meninos, ver a missa e vai comer alguma coisa. Ou Morro, é a nossa paróquia. A gente sempre esteve ali de várias formas, não daquela. Não subindo no matrimônio, então foi tudo muito diferente. Ver a igreja daquela forma, ver a assembleia daquela forma. Só que o pessoal perguntou, tá nervoso? Aí eu tava no início, antes de entrar no cortejo, parecendo que eu ia lutar, que ia pulando e... Naquele momento, sim, eu fiquei nervoso porque eu tinha consciência do que era aquilo, do que é o matrimônio, né? Então, aquele nervosismo que não paralisa, aquele nervosismo que eu sempre, inclusive, peço em oração. Olha, quando o Papai do Céu, por favor, dê a graça de que eu fique nervoso, para que essa ansiedade pequenininha seja para que eu entenda a importância daquilo que eu vou fazer, seja uma prova, seja dar uma aula, seja o casamento, mas que não me paralise. Então, tendo a consciência do que era o matrimônio, eu fiquei, agora vamos, né? Preparado. Mas tudo foi colocado de uma maneira tão perfeita que as coisas aconteceram de maneira natural, né? Entrando no cortejo e tudo mais. Foi isso. Acho que a gente não conseguiu notar Robertos, né? A gente não conseguiu notar os Robertos. E foi algo até que o padre comentou com a gente quando a gente fez uma reunião antes, né? Um pouquinho, ele disse, vivam, né, um momento que tem muitos noivos que ficam preocupados e isso passa para os convidados, então não fica aquela coisa emocionante, não fica algo bonito. Não fica algo bonito, então assim, vivam esse momento, né? E como eu não esperava nada diferente da gente, porque a gente vive a missa, né? Então a gente sabia, né, o que é que estaria por vir. Então, assim como a gente contempla a missa e toda quinta, todo domingo, a gente também ia contemplar também o nosso casamento. Até porque, apesar da gente estar ali como centro das atenções, mas o centro não era a gente, né? O centro era Cristo. Então, a gente estava ali para aquilo. Não era para estar ali para aquela união de três, né? Nós e Cristo. Então, não tinha como a gente estar dando atenção para foto, para outras coisas, né? Era puramente viver aquele momento. Então eu acho que foi um dos momentos mais bonitos. E eu sinto que o padre também gostou de celebrar, de assistir a celebração, tanto que se estendeu, né? Mais do que deveria, quase emendando com a missa, né? Porque ele realmente, né? Ele foi tudo muito bonito. Cantou. Justamente.
Mas ele costuma fazer isso. É muito costuma boa, as cantar. homilias dele são ótimas. São ótimos. Padre Emerson, reitor, ele né? é Padre reitor reitor lá. do Morro Conceição. São muito boas. E a expectativa aqui da festa de vocês foi tranquila, correspondeu? Foi. Oxe, eu vou dizer o que ele é diferente, Vladir. Veja, foi o que eu tava dizendo a Tainá. Teve aqueles problemas que a gente comentou sobre a casa, e a obra atrasou, e eu tava puxando os cabelos, que antes eu tinha, né? Eu raspei. Depois do casamento, dei uma raspada, tirei os cachos. Mas assim, eu não tava preocupado com Sagrada, não, pô. Não tinha por que se preocupar, não. Foi. Tudo ia dar certo, eu sabia, ponto. Eu tava preocupado com a casa. Até todo mundo perguntava, né? Fornecedor, Tive uma reunião com o Flávio na tu teve a segunda-feira. experiência, filho? Tá ansiosa? Como é que você tá? Eu digo, eu tô tranquila. Eu não tinha, sabe, aquela coisa de ficar com o coração apertado. Eu não tive, tanto que no dia que até eu dormi, deitei na cama, dormi, eu fiz um... Foi assim, foi, porque primeiro foi uma correria danada. Assim, né? Eu tinha que ter o dia da noiva, né? Então, teve Jéssica, né, que fez a massagem todo dia. Ela fez, tu descansa aí e tal. Inclusive, tava o povo se arrumando. Aí eu cheguei assim no quarto, assim, minha gente, eu vou fazer o quê? Não tem nada pra eu fazer. A menina, vai dormir? Aí eu deitei na cama, fiquei um pouquinho mexendo no celular. Mas eu tirei um cochilozinho assim, depois eu acordei, eu digo, tá bom. E aí, eu faço o quê agora? Aí a gente tinha algumas lembrancinhas, né, pro pessoal que ia assistir a cerimônia, por exemplo. Eu tenho alunos muito queridos, né? Apesar deles não serem mais meus alunos, né, que eles já estão numa outra etapa, né, já estão no ensino médio. Mas eu sempre queria que eles tivessem, né, presente nesse momento, porque eles também vivenciaram no dia a dia comigo, né? Tinha uma aluna que eu compartilhava com ela todos os momentos, por exemplo, quando eu contei que eu estava noiva, eles vibraram, todos vibraram, né? Parecia... Então, assim, eu queria que eles tivessem esses momentos. Eles não tinham como estar aqui, né? Mas para a igreja eles foram. Então, eu disse, não, eu vou ter que levar uma lembrancinha, né? Então, fiz bolo, fiz brownie para levar para eles, né? Para pelo menos eles terem um pouquinho, né, do amor mesmo, né, da gente por eles, né? E eles estiveram lá presentes, né? Foi muito bonito. E outras pessoas também que não puderam vir para cá, né, pelos seus motivos. Então a gente deixou uma lembrança, o pessoal da Crisma também, né, que a gente tá se crismando agora. Então o pessoal da Crisma também. Então eu não tive com que me preocupar, né? Só me preocupei realmente com a casa um dia antes, porque até então eu tava, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo. Quando chegou na sexta, que tinha muita coisa pra arrumar, meu Deus, eu não tenho o que fazer. A casa que ela tá falando não é a casa de festa, mas não é a casa de festa, não, é a casa que a gente foi morar. A casa porque um dia antes, inclusive padrão também, né? Com o Paulo também foi a mesma coisa. Foi. O Paulo chorou um dia antes. Essa tranquilidade no dia da festa é fruto da experiência que vocês tiveram como padrinho, porque veja, uma coisa é eu participar de uma festa. Sim. Uma coisa é eu participar como padrinho e da festa, porque você sabe um pouco do que acontece ali nos bastidores. Uma coisa é você ser convidado, né? Convidado, normal. E outra também teve muito disso. E assim, não só da gente ter vivido aqui, mas a gente também acompanha o trabalho de vocês. Né? Então, eu particularmente eu não acho que a experiência como padrinho impactou nisso não, porque a gente tá muito de fora. Apesar da amizade com o Igor, com o Paulo, a gente tá muito de fora. Eu tava aqui na manhã, início da tarde, no casamento de Paulo e Igor, que a gente se arrumou aqui, e o problema que eu resolvi foi pegar um cinto pra ele, né? Juninho, esqueci meu cinto, arruma o cinto pra mim. Eu disse, beleza, aí corri, Camaragibe, até que alguém arrumou um cinto pra mim. Mas assim, não foi essa experiência de o único problema ali ser um cinto e convidado atrasado que me fez não pensar que poderiam haver problema na festa. Foi a segurança passada pela equipe. Sim. O Simples. dia também foi um pacote completo também, né? Foi. Sim. Então, não tem estresse com o fornecedor, fotógrafo, não tem estresse com nada, pô. Não tem o que se colocar, né? Quando as pessoas perguntavam, e geralmente as pessoas perguntam sobre isso. Sim. E aí, a casa de festa tudo certo, o fornecedor tudo certo? E eu ficava sem entender a pergunta, porque não foi uma experiência que a gente teve, em nenhum momento. Né? A experiência de dor de cabeça, infelizmente, foi com relação à casa, né? De deixá-la pronta, porque atrasou isso, atrasou aquilo. Né?
Se a gente for sentar numa mesa e conversar sobre casamento, possa ser que apareçam pessoas falando, não vai ser a conversa da gente. Sim. Né? A caixa de vocês no final tava recheada. Tá, Do caramba, pô. Da festa lá. O que oxi, sobrou de comida. Menino, e pra ir pra casa, que só tinha um carro, todo mundo já tinha ido-se embora, só tinha um carro, aí tava eu, meu padrasto, minha mãe e meus 2 irmãos. Eu sei que foi todo mundo assim, um em cima do outro. Sobrou comida? Sobrou. Oxente, e ele foi com a caixa, e eu fui, mãe, com o bolo na frente. E com um Segurando bocado de... Eu comida não sei como é que a assim. gente chegou em casa. Fora que a gente teve que passar na casa dos pais dele pra pegar um ventilador, porque a gente tinha um ventilador na casa, só que ele não tava montado. Então a gente teve que passar na casa dos pais dele, pegar um ventilador pra poder dormir à noite, porque... Mas, graças a Deus, eu chutei muita Tinha comida. Oxente, tinha mais comida que móvel. tinha mais comida do que móvel lá em casa. Tinha mais comida que móvel. Foi. E aí também no outro dia a gente saiu distribuindo, por exemplo, pro pessoal do trabalho dele, da escola, né, que não foi, mas que ainda sentia muito carinho, né, por ele. Deram alguns presentes. Por exemplo, aquela Sagrada Família que a gente entrou na igreja foi um presente. De uma professora. Né, de uma professora que trabalha com ele. Foi. Então, eu digo, eles deram esse amor pra gente através de presentes, então não tinha como a gente também passar um pouco do amor que a gente teve aqui com eles também. Né? Então a gente partiu o bolo, uma forma excelente de passar esse amor foi com a comida gostosa do Sagrada Família. Foi. Com aquele bolo excelente. Bolo, comida, tudo. Inclusive, eu não comi o bolo de ameixa. Foi. O pessoal saiu todinho. cortando aqui, não sei o quê. E o que tem lá em casa é de chocolate, né? Eu acho que é de chocolate. Eu acho, né? Eu acho que é. Só abrindo pra ver. Só abrindo. Eu espero que a surpresa seja o de ameixa, né? Olha, Eu espero. Se vier domingo... Pronto, não. Não, vai vir domingo, só pelo bolo de ameixa. Bolo de Eu vim ameixa. pelo domingo, né? Porque, olha, eu tava pensando que eu vou ter que casar de novo pra ir pra essa feira. Eu tava com tanta vontade de vir nessa feira domingo, tanta vontade. Eu digo, meu Deus, quando o carro mandou a mensagem, eu digo, meu Deus, Deus tava ouvindo as minhas preces. É uma glória. Eu só tenho que casar de novo pra ir. E assim, tendo uma família exigente, não vou dizer essa palavra pra eles, não. Tem uma família chata, que é a minha agora também, que é de ser criteriosa com comida, né? E aí todo mundo amou, pô. Não teve um ai, assim, da festa. Não teve um ai do local. Sim. O local é muito bonito, a festa foi muito boa, a comida tava boa, comi muito. Aproveitaram, a gente ficou até ali. E Jacaré aproveitou demais. Jacaré, um padrinho. Que é um dos padrinhos, né? O esposo de Rebeca. Pai da florista que entrou também. E, enfim, aproveitou tanto que... E ela também, viu? A florista aproveitou mais do que tudo. Oxente, ela dançava tanto, que até música especial pra ela cantou, o Baby Shark. Oxente, quem dançou foi ela a noite todinha. Bota a cadeira aqui, vem pra cá pra gente, a gente vai se preparar pra encerrar, a gente pedir só algumas... Mas já? Pra quem tá querendo casar, vocês teriam alguma dica? Pra quem tá querendo casar, o que a pessoa poderia se preocupar? Cheio de espaço aí. Senão acho que pela cama só cabe uma cadeira, acho. Uma dica. Por exemplo, o pacote é importante ou precisa ser individual? Pronto. Precisa se preocupar financeiramente? Acho que antes. Deixa eu falar. Vá. Sim, senhora. Agora sim. Sim, pronto, senhora. Eu comentei nessa menina que ela falou comigo no Instagram e ela disse, né, que tava com receio por causa da distância. Eu disse, olha, você não vai se arrepender. Eu fiz lá, foi muito tranquila. E é assim, é importante fazer o pacote completo. Por quê? Eu lembro que a gente teve até um encontro com uma noiva, né? E ela super ansiosa, super, assim, nervosa, querendo falar com os outros fornecedores. Aí, Carla, já disse a ela que ela tem que falar assim. Ela disse, não é com os fornecedores Sagrada não, né? Não é com a equipe não. Assim, não. Eu disse, então por isso que ela tá assim. Porque se realmente fosse com a equipe toda, ela não ia estar assim. Não ia estar. Então, por isso que eu acho muito importante o trabalho conjunto, né? Foi um dos pontos também que Carla tocou muito pra gente. Às vezes a gente trabalha com uma pessoa que não tem a mesma pegada, não tem a mesma, como eu posso dizer? Sintonia, sensibilidade. Sensibilidade, não tem a mesma vontade de trabalhar. Prazer. Né? Exatamente, o prazer de trabalhar como você
como vocês trabalham. Né? Então, eu acho que ter a equipe completa, o pacote completo faz toda a diferença, faz o diferencial. Né? Tanto que eu dormi no dia do meu casamento. Acho que então, uma outra coisa que confirma o que a gente já sabia, na verdade, foi quando a gente foi fazer o ensaio. Tava a equipe. Aí, porque tá tudo aí. Cara, que massa, velho, né? Assim, de presenciar esse momento que é importante, que é também do ensaio. Sim. Né? Mais uma coisa que eu ia falar, que precede, acho que esse momento de um contrato com toda a equipe do Sagrada, é que os noivos que pensam em casar, os pombinhos aí que pensam em casar, tentem pensar essa festa não apenas como uma comemoração da realização de um contrato civil. Se vocês forem religiosos, é uma experiência minha, de fé católica, pensem a celebração do matrimônio. E tenham certeza que a equipe do Sagrada pensa isso também. Né? Então, é a comemoração de um laço de vocês com Deus. Né? Acho que essa talvez seja a principal dica, o conselho que eu possa dar aqui nesse sentido. Né? Porque o Sagrada, ele lógico, se você não tem uma religião e quer casar, o Sagrado também é um local. Sim. Mas eu acho que, partindo da minha experiência, da minha vivência, as coisas elas se encaixam de uma maneira muito singular, né? E é isso, né? Para viver o matrimônio, né? Isso. E realmente confiar na equipe que você escolheu, né? Que você não vai escolher as pessoas por um acaso, ou só porque fulaninho é mais barato, fulaninho é mais caro, ele vai fazer... Não. É você realmente confiar, entender como é o trabalho, acompanhar o trabalho, né? E realmente confiar, saber que eles realmente amam fazer casamento para poder realmente, de fato, realizar o seu sonho. Então... A gente... Eu entendo assim, cada casamento, ele é único. Sim. Pra mim, ele é único. Porque não vai haver um outro casamento igual de Júnior, não vai. Não vai. Independente se é aqui, sei lá, se é fora, enfim. Eu valorizo demais. Eu acredito que Carla, que é cerimonial, Silvana, que é buffet, Flávia, né, também, que se preocupa muito e ela é muito pontual. Carla não é pontual, ela chega antes e sai depois. Né? Os meninos que trabalham com Silvana, eu acredito que as pessoas que trabalham com a gente, ele tem o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Sim. Isso é importante para mim. Entendeu? Responsabilidade, sensibilidade, de atender bem, de acolher, de respeito. Meu Deus do céu. Porque não adianta você ter um espaço de festa se você tem fornecedores, se você não tem pessoas que acolhem, que faz, que Abraão que está aqui, que ajuda a gente na montagem, que faz com amor e carinho. Sim. Então, talvez esse seja o segredo de você ter pessoas que pensam e sentem igual. O pessoal da RR Produções também, muito profissionais. Né? A gente estão aqui hoje, vamos fazer podcast, chama o pessoal. Então, eles dão o máximo, né? Tem um monte de experiência, mais de 25 anos de experiência. Então, assim, eu agradeço demais, assim, vocês partilharem isso. A gente demorou só na apresentação de vocês no início, porque o testemunho eu achei importante. Para as pessoas, né? Duas pessoas que não tinham muita experiência, com, sei lá, 2 anos, tiveram um aprofundamento e mergulharam lá na essência. E assim, 2025 foi o ano, né? Porque eu me batizei em 2020, eu não era batizada, então eu me batizei em 2025, né? Casei em 2025. E daqui a pouco tem a surpresa. Vou me crismar, a gente vai se crismar também, né? E agora é dia 17 de agosto. Então é o ano de botar o sacramento em dia, né? Os sacramentos todos em dia, porque... E qual é a surpresa que vocês têm para falar pra gente aí depois de quase 50 dias de casado? E aí? Qual é a surpresa? Qual é a surpresa? Peraí. A surpresa é que nós estamos grávidos, né? Com dessa bênção, né? Eu descobri no dia do meu aniversário. Vê que presente. Foi algo, então. Foi algo que foi uma bênção, né? Que Deus trouxe pra vida da gente. Então, estamos vivendo, né, o nosso matrimônio, de fato, como ele é. Como deve ser vivido, para frutificar. É claro que
é um desafio, porque é o cuidado com a vida. A gente, como um casal católico, tem que ser aberto à vida, porém, não esperava que fosse tão rápido assim. Então, piscou ali. Menina, e a gente, né, preocupada assim com algum receio, né? Porque eu tinha comentado, né, com o Vladimir no início, assim, não é fácil assim, tá grávida, né? Tanta gente tentando e tal. Ele disse, esse argumento da gente caiu por terra. Foi porque a gente tava sem TV, né? Foi, a gente tava sem TV. Chegou essa semana. Não tem esse discurso, né? Aí a gente tinha comprado, chegou agora, a gente instalou hoje, inclusive. Foi. Aí, Mas é isso, a gente tá feliz, é um processo de que a criança que virá é também fruto do que a gente viveu aqui, né? Não fala muito não, porque senão vai dar errado. Tem que manter a postura. A experiência de vocês aí aqui tem participado da festa deles, né? Eu acho que esse podcast daria um bom de noite. Sim. Né? Sim. E eu lembro bem quando Tainá mandou uma mensagem, que ela disse, oi Carla, tudo bom? Eu fui a madrinha do casamento de Poliana. Ela te ligou. Eu sou muito direta. Bom, eu acho que eu lembro de você, não sei quem, a gente começou a conversar. E a gente ia tentar marcar uma reunião online, não deu certo. Foi. Aí a gente tem um horário meio complicado, que hora a gente pode marcar? Eu sou bem flexível, né? Então é bom pra todo mundo. Sim. Aí ela, você pode encontrar a gente de 1 hora no Shopping Camará? Aí eu, posso. Tem certeza que posso. Pronto, a gente tá largando, vai pro Shopping Camará esperar você. Tá certo. Saí pleno, sol quente. Vamos embora pro Shopping Camará. Chegando lá, a gente se encontrou, eles já estavam e a gente começou a conversar. Eu lembro bem claro que ela disse, ó, a gente é longe, eu já tenho algum lugar em mente, né? Sim. Nosso amigo foi logo buscar um café. Foi. Eu já tenho algum lugar Ama café, gente. Café. Eu já tenho algum lugar em mente, então assim, acho que vai ser a última opção. Sim. Aí eu deixei eles falarem, né? Falaram as opções, inclusive o buffet, de bolo, de tudo. E quando eles terminaram, eu comecei a mostrar para eles a importância de estar todo mundo junto. Sim. Né? Eu lembro que no final a gente tinha uma feira bem próxima. Foi. E aí, quando eu comecei a falar, então, pronto, vamos fazer o seguinte, deixa pra gente ir para qualquer outro tipo de vencedor quando a gente passar pela feira. Sim. E ela tá combinada. Escreve a gente na feira. Foi um sucesso. E aí eles de fato viram a importância, né? Sim. Como eles salientaram. E não é que a gente não faça diferente com outros fornecedores. Sim. E a gente consegue juntar, a gente consegue ter essa sintonia. De fato, tá aí. A despreocupação. Sim. Né? E Primeira noiva que eu disse que dormiu no dia. Exato. Com toda a ansiedade. E aí até na quinta e na sexta eu até comentei, pode me preocupar. Tainá é muito caladinha, mas eu sempre converso com ela, mas eu não sei, porque eu tenho que puxar, né? E eu tinha falado, ó, nos últimos dias a gente vai ficar mais próximo, porque eu preciso tirar algum detalhe. Tanto é que na sexta-feira à noite a gente tinha combinado ele trazer algumas coisas, e aí ele, cara, consegue me esperar, me trazer um pouquinho. Quando eu pensei até que ela vinha por curiosidade, né? Quando eu vejo chegar aí, os dois padrinhos. Júnior, os dois padrinhos, inclusive era isso, né? E aí a gente começou a organizar as coisas, ele já meio que surpreso com a pré-situação. Eu cheguei e falei, minha amiga, não é por nada não, viu? Mas tá lindo lembro lá. que chegou com uma... Sim, aí teve umas taças que a gente tinha comentado que ia fazer, mas não tinha acertado que de fato ia estar pronto. Quando foi na sexta-feira, quase 7 horas, quando ele chegou, ele trouxe a taça. Isso eu, que é uma caixa imensa, assim, taça para adesivar. Tá certo ou tá certo? Eu disse, tem que levar para casa. Você tem que me deixar em casa, aí a gente vai deixar tudo certo. Enfim, deu tudo certo. Sim, graças a Deus. Maravilhoso. Lembro dos bastidores, né? Lembro que na hora que eu fui embora ele estava bem ansioso, tinha se vestido, estava bem, meio que querendo sair daqui, e vir aquilo lá, né? Só eu tô indo, agora o carro que eu vou tá sem a arma. Se você quiser ir, eu vou. Agora, pega minhas coisas, eu vou com você. Aí eu disse, quer ir na frente? Ele, não vai na frente, eu vou atrás.
E a gente foi distraindo ele um pouquinho, mas a gente sentia que ele Eu segurando a imagem aqui. segurava a imagem, e a bola partia de vez em quando. Quando a gente chegou lá, ele era aqui que eu queria estar, né? Sim. Porque fazia sentido estar ali sentado esperando um carro com ar-condicionado. Sim. E que de fato nos emocionou muito. E que Foi lindo. Foi top. Foi lindo. Foi fenomenal. Ai, agora estou com a chorar sorrindo, meu Deus. Tem que manter a pose, cara. Peraí. seguro. Mas Foi lindo. foi não Sim. pelo lugar, né? Sim. Sim pelo lugar. Mas pelo sentimento de vocês. Sim. Aquela cerimônia. Pela verdade deles, né? Sim. Aquela imagem. Sim. Nossa, e era a imagem que eu sempre tinha em mente quando toda vez que eu assistia a missa, não tinha um momento na missa que eu não pensasse no meu casamento ali, não pensava. E aí, quando eu recebi as fotos do casamento, aí tem uma foto que a gente tá ajoelhado assim, de frente à Nossa Senhora olhando pra gente. E aí, meu Deus, era essa foto que eu sempre quis. Era essa imagem que eu sempre tinha no meu casamento. Né? Então, foi tudo muito... Deus planejou tudo ali, como eu tinha falado, né? Se a gente tivesse noivado antes, se a gente tivesse casado antes, a gente não teria, como posso dizer, se aproximado Acho que isso não. Da fé. Eu acho que Era impossível isso acontecer porque os planos de Deus eram exatamente o que foram. Sim, exatamente. Então não Exatamente tinha como o ser que antes, foram. porque senão não ia ser o que é hoje, né? Não teria. Não ia ser. Só para finalizar e a gente passar para a Silvana a bola. E quando teve o processo lá do acidente que aconteceu, Sim. né? E a gente falou no dia seguinte. Sim. Ela tá, agora eu tô sem saída. Aí a gente, não, a gente tem um plano B. Eu tenho fé que isso aí vai dar certo. Foi. Que a gente vai conseguir fazer, mas a gente tem um plano B. Sim. Sim. Consegue de uma outra igreja. Sim. E aí ficou bem silencioso. Um bom Foi. período. Sim. Não falava de cerimônia. Sim. Sim. Tratava outras Outras coisas, coisas não não falava de passavam. cerimônia. E aí quando a gente se encontrou no ensaio, eu disse, não, o padre falou, né? Tal dia Vai vai ser estar entregue. perfeito e a gente vai conseguir fazer. E de fato, quando eu vi na mensagem, na televisão, já sou noveleira, já sou televisioneira, quando eu sentei que vi, não, tá muito inaugurado. Sim. E aí eu lembro que eu tinha mandado, tá aí na boa noite, assistiu. Eu vou começar a entregar os convites, tá assim, tá tudo certo, tá tudo pronto, vamos embora. E foi lindo. Foi um prazer imenso estar com vocês. E agora, daqui pra frente, a gente tem um monte de missão aí. Temos sim. E a parte que me marcou foi na degustação, quando vocês vieram, eu atendi vocês, que vocês resolveram fechar o contrato. Foi quando vocês assinaram, os dois com a mão e o texto. Poxa, Foi. E até pra fazer o Pix, são 4 dígitos. Aí eu digitei 2, ele digitou 2. Eu acho que foi o último casal a sair, se eu não me engano. Foi. Eles pegaram o texto e aquilo E assim, eu achei aquilo fantástico. Foi. Eu acho que a fé também me manteve, sabe? As pessoas dizem, a fé é acreditar, né? Então eu Tem uma acreditei história com esses textos, desde na verdade, né? Do início. Esses textos, a gente, depois como o Tainá falou, né? Depois de noivar, e já no ano de 2024, não foi? Foi. Ali, Já no finalzinho. a gente enfrentou vários problemas, vários problemas que provocavam ansiedade em Tainá, ansiedade em mim. Até que a gente teve que recorrer a Igor e Poli, né? A gente tem não é uma regra, né? Mas eu acho que o relacionamento, a gente resolve os problemas entre si, não tem porquê, né, ficar compartilhando um problema, mas não teve como. Aí a gente precisava Poli, de um Igor, auxílio a mais, assim. de um Direcionamento, direcionamento justamente. espiritual, inclusive. Era. A gente chegou, Igor, negão, preciso falar contigo. Pô, na verdade não foi assim, né? Foi numa missa, Foi alguma depois da coisa. missa, no final da depois da missa. missa, eles me convidaram a gente pra comer na casa deles e a gente foi pra lá. A gente começou a conversar. E aí a gente começou a conversar sobre. E aí o conselho de Igor foi, na verdade ele trouxe, pegou um texto, aí ele pegou os 2 textos assim e disse, olha, veja só, vocês firmaram aí um compromisso, vocês vão se casar. E existe um mundo espiritual e existem coisas que vocês não querem que vocês casem. Sim. Tá aqui texto, tá aqui um texto, que foram os textos que eles, não sei se No levaram para o processo deles casamento. do casamento também. E, inclusive nas fotos Nas deles, fotos deles estão tem com esse então os 2 texto. textos. Foram 2 presentes que eles nos casamento. deram e que eu arrisco dizer que foram os melhores presentes que a gente ganhou no processo do casamento. Foi.
porque eles disseram, olha, a partir de agora vocês têm que rezar junto. Rezem o terço, né? Vivam a fé de vocês, peçam o auxílio de Nossa Senhora, a graça de Deus, porque não é que o fardo ele vai ficar mais leve, mas vocês vão ter mais força para enfrentar o processo. Porque existem, o mundo sobrenatural está aí e não quer que vocês casem, não quer que o matrimônio se realize. Então, esses textos possuem essa história, né? De a gente estar ali se reconstruindo, acho que fisicamente, psicologicamente e construindo uma fé. Sim. Então, a história desses textos é essa. Sim. E a gente carrega esses textos, reza o texto e o rosário com eles, né? A história é essa. Vou trazer, assim, foi Foi. Foi isso. Sim. a gente às vezes diz que vai ser tal dia, mas não é. Então, assim, eu tive o maior prazer, a maior honra de fazer a festa com vocês. O que me marcou mais, quando eu achei lindo, vocês assim, Foi. Então, assim, me marcou. Foi. Aquela cena me marcou. Jesus e Nossa Senhora, que me abençoe vocês. Amém. O príncipe ou a princesa que está aí, né? Vocês vão ver, que coisa maravilhosa. Vai. Amém. E 2025. E 2025. Só completando outra coisa que eu acho muito importante nesse casal, é a questão da organização. Teve uma coisa que eu fiquei muito surpresa. Tipo, a gente conversou bastante no dia que a gente se encontrou, acho que a gente passou 2 horas e meia conversando. E aí eu lembro que quando eu não sabia que já existia um valor, Sim. que já estava tudo super organizado, nada disso a gente comentou. A gente nem Sim, falou de dinheiro, a gente foi. só falou nem de preço, só Sim. falou de formação, do que ia proceder. Eu lembro quando a gente acabou tudo, vamos fechar, vamos. Aí ninguém falou da entrada pra gente adiantar X, praticamente o contrato todo. Foi. Porque a gente tinha medo de chegar E a gente no não dia consegui. e não falou no consegui. dia, né? A gente falou umas coisas de desconfia quando chega alguém Sim. com coisa do Instagram e não, 50% desconfia disso, né? A gente gosta da coisa mais Sim. pausada. Mas a gente não tinha muito tempo. Sim. E aí a ideia era fazer bem antes, né? Sim. E aí na hora eu fiquei surpresa, assim, depois eu fiquei super organizada. Que é uma das coisas mais importantes. E ela. E ela, como eu tinha falado, né? Era um sonho que eu já tinha há muito tempo. Então eu já juntava, né? Há um tempo. E assim. Afinal foram 12 anos. Foram 12 E também a calma. Sim. Também Sim. tem esse lado da tranquilidade. Porque eu disse, não, a gente já tinha fechado, né? Que Sim. a gente vai fechar Fecha contigo. contigo. Eu É, disse, o cerimonial vai já até lá, fecha, é. não, a gente vai fechar agora. E aí, quando ela começou, ó, Carlinha, posso ficar pagando X mensal? Eu disse, É. por mim, você paga até nas 15 dias antes, não tem problema nenhum. E aí era bem certinho na data, quando amanhecia o dia, às vezes 6 e pouca da manhã, mas eu bem bom dia, Carlinha. Isso aí começou uma parcelinha, eu dava 3 coração. E assim. E eu achei super, super interessante. Parando pra pensar, né? Tipo, querendo ou não, dei um valor muito grande, né? E se eu não confiasse no trabalho de vocês, isso não aconteceria também. Eu fiquei Né? muito surpreso. Então, Tanto que no dia a gente tentou fazer, só consegui fazer uma parte e outro dia no outro dia. Eu disse, meu Deus, a gente tem que fazer logo no outro dia. Aí disse, não, amanhã de manhã tu faz, não tem problema com isso, né? Eu acho que com a maioria, eu tinha muito essa preocupação nisso, porque eu também valorizo o trabalho, né, dos outros. Então eu não acho justo, por exemplo, eu fechar com você e deixar você na mão, por exemplo. Né? Você tem suas contas para pagar, independente. Se eu tiver dinheiro, eu não fechei com você, então eu tenho que ter essa responsabilidade, né? No casamento, eu tive alguns estresses, porque eu quis ajudar na questão de maquiagem, de pentear das outras pessoas. Eu acabei saindo do prejuízo, né? Porque eu tive que cancelar com uma pessoa, mas ainda assim eu sabia que eu teria que pagar um valor para ela, porque eu ia sair perdendo. Isso aí eu sei, né? Mas eu sabia que quem estava errado era eu de estar cancelando, né, em cima da hora, então não tinha muito o que fazer, porque eu acho importante valorizar o trabalho do outro, né? Então eu era muito organizada, porque eu morria de medo de dar algum problema às vezes a aí gente comentava sobre isso, né? e deixar as pessoas na mão, tinha muito medo disso. Flávia, O bolo deles, né? Foi. Foi assim, foi um desafio, né?
Foi um projeto bem diferenciado do que eu já tinha feito, né? Porque ela chegou pra mim com um projeto e falou, eu quero assim. Tem como? Tem. Tem como. E aí depois ela mandou um desenho, Flávia, eu queria com as flores assim. E eu disse, vou analisar direitinho, mas tem como a gente fazer. E aí na semana eu disse a ela, né, ó, se eu tenho como ter uma cascata de flores, a gente vai ver, né, algumas coisas por fora. E ela, não, vamos. E a gente conversamos, na semana eu disse, como eu faço com todas as noivas, na semana do casamento a gente faz uma reuniãozinha online para recapitular tudo. Sim. E aí eu analisei o desenho que ela me mandou, e aí eu disse a ela, ó, vamos fazer o seguinte, que o desenho dela era um bolo todo escamado com Sim. os círculos bem diferenciados. E aí eu disse a ela, olha, vamos fazer o seguinte, a sua cascata você está me mandando assim, mas a gente poderia fazer assim, né, para ficar melhor no visual. E aí ela amou, não, desse jeito mesmo. E ela super tranquila, super tranquila no dia da reunião. Eu disse, ela, como é que tá? Como é que tá o coraçãozinho? Aí ela, não tá tranquilo. Aí tá super tranquilo. E aí eu expliquei a ela, vamos fazer assim, se a gente fizer esse projeto, mas se a gente mudar isso aqui, a posição das flores, não foi isso? Sim. Né? A posição das flores vai ficar melhor. O que você acha? Aí ela, não, tá ótimo. E aí, esse como nós foi um projeto super diferenciado, que até eu, quando eu comecei a fazer, como será, né? Que assim, cada bolo é único. Cada bolo é uma arte diferenciada, como eu sempre digo a todos que vão casar, que me perguntam assim, olha, como é o quilo, como é... gente, a gente não trabalha só com bolo. Sim. Não é só um bolo. A gente trabalha com o sonho de vocês. Cada noiva pensa de uma forma diferente, né? Tem umas que são mais minimalistas, tem outras que é mais o clássico, tem outras que é mais o rústico. Então, cada uma é diferenciada. Cada bolo é um projeto diferenciado. Então, não é igual, cada sonho é diferente. Então, aí foi quando ela disse assim, eu disse, vamos fazer. E quando eu comecei a fazer, quando eu fui olhando assim, na noite anterior, e eu disse assim, poxa, esse bolo dela tá realmente diferenciado com um projeto, eu acho que vai ficar o que ela realmente pediu, né? Então, assim, foi um prazer participar desse momento, fazer esse projeto maravilhoso. E aí eu recebi depois, né, a mensagem dela dizendo, Flávia, pode falar. Todo mundo amou, achou super sofisticado, super chique o bolo, né, o design e o sabor, né, que não tinha nem o que dizer. E eu lembrei agora, que ele assim... não comeu do bolo, né? Só Eu dei a comi bicha chocolate. A gente, né, na organização, assim, na reta final, né, inclusive, a gente teve problemas com a obra e aí acabou extrapolando do orçamento que a gente tinha, né? Então, lá vai eu digo, meu Deus, o que é que vai ter? E assim, eu tava sem trabalhar, eu tinha decidido não pegar nenhuma escola, né, ficar com 2 turnos, eu só tava com um, né, pra eu ter tempo de organizar o casamento e tudo mais, então ficar tudo muito tranquilo. E aí, quando foi na Páscoa, uma amiga minha mandou um negócio de uma escola que tava pedindo, né, pedindo currículo e tal, professor. Você vai mandar, eu acho que não vou nem chamar agora, nem nada. Mandei, daqui a pouco, você pode vir para entrevista amanhã? E isso foi no período de Páscoa, eu tava cheia de encomenda, não tava nem dormindo direito. Eu fui pra entrevista de todo jeito assim. Eu disse, eu vou só para desencargo de consciência, né? Pra dizer que eu fui e tudo mais. Eu realmente não estava planejando. Eu fiz uma entrevista que eu não sei nem como é que foi. Eu não me planejei nem nada. Mas acabou que o diretor gostou e disse, ó, vem tal dia, que aí a gente resolve. Pronto, comecei a trabalhar 2 meses antes do casamento. Né? Mas depois eu entendi que eu precisava daquilo para a gente poder arcar com as coisas que a gente tinha que fazer. Foi direitinho. Quando eu digo que é tudo conectado, escrito perfeitamente, pelo melhor historiador, né? Deus. É tudo... E aí eu lembrei da questão das flores, que eu sempre quis ter, né, a cascata de flores. Não vire não. Que aí eu disse, ó, vai ser tal, a gente vai ter que colocar mais flores e vai ser tanto. Aí ele, não, vamos ficar no simples e tal. Aí eu, não, mas eu quero, vai ser assim.
Aí foi. Sim, senhora. Aí daqui a pouco, no final aí é ele sempre começou, né, a falar da bebida e tudo mais. Ele, ó, eu acho melhor long neck, porque não sei o que lá. Aí eu, sim, mas a cerveja em lata é mais barata. Ele disse, não, mas é melhor na long neck e tudo mais. Eu digo, vamos viver no simples? Foi, mas aí ele até riu nessa hora. Sim, senhora. Mas aí foi tudo, deu tudo E aí, certo, foi tudo bem. Tainá, só uma perguntinha, como é que foi a sua Percepção, sua do experiência. bolo, sobre o bolo, como é que foi, assim, quando você chegou, que você viu, seu impacto? Eu não conseguia nem falar, ficou muito lindo, ficou do jeitinho que eu queria, assim, né, a questão dos cilindros, eu não sei nem, os círculos, assim, e eu queria, assim, um bolo diferente, eu não queria um bolo comum, que nem... Ela mandou vários modelos. Foi, eu não queria um bolo comum, que tava tudo, mas eu queria a cascata era certo, né, que eu queria. E aí, eu vendo alguns modelos, na verdade, aquele bolo foi junção de 2 modelos, né? Não tinha. A gente não tinha algo. E quando ela desenhou, eu disse, meu Deus, vai ficar lindo, vai ficar mais bonito do que eu imaginava. Então, quando eu cheguei aqui, a percepção foi essa, de que ficou mais bonito do que eu imaginava que ficaria. Então, estava tudo muito lindo. Amém. Eu quero agradecer a vocês, meus fornecedores, por ter contribuído para a realização desse sonho. Esse encontro, né? Quase choro. Esse encontro da vontade de Deus com a vontade de vocês. A gente é muito feliz pela história, né? Como eu falei também para vocês, pra gente foi a primeira vez que fui lá decorar. Sim. Primeiro casamento após Um desastre, né? Sim. Né? Entrou algumas pessoas, ficaram meio curiosos, né? Menino, e pra ver como é, tava cheio de... Como é perto de São João, né? Tem a quadrilha do morro, então tinha muita gente ao redor. Então, foi, esperando a noiva, né? E aí, meu Deus, eu me lembro até hoje dessa cena. Tinham 2 senhoras assim vendo. Aí baixei o vidro, né? Aí, eita, a noiva é novinha e tal, eles não sabem, eu já tenho quase 27 anos. Né? A noiva é novinha. Aí eu vi uma senhora falando com a outra, esse povo aí tem tira de meu Deus. Esse povo não sabe nada. Mas, pronto, pra não dizer que eu não senti ansiedade, quando eu me senti ansiosa foi dentro do carro. Que eu vi todo mundo entrando e eu digo, meu Deus, eu quero entrar, que demora, tá demorando muito. Né? Mas foi tudo muito lindo. Amém. Foi muito especial. Então, pessoal, a gente encerra mais um podcast com uma história, uma história de amor, né? A gente agradece a vocês demais. Sim. Vieram, né? Um cara de paz. Grávidos. Grávidos. E uma alegria mesmo para vocês. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Até. Amém.